Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Café e Negócios. Hoje com a nossa convidada, Liseila Martingo. Liseila, seja muito bem-vinda. Eu vou pedir para você se apresentar a sua formação. Eu sei que é como a minha administração. O que mais? Então, minha formação é em administração de empresas e em ciências econômicas. Também tenho uma especialização em metodologia didática no ensino superior e mestre em enfermagem. Agora estou tentando um doutorado em ciências da saúde. Você sempre gostou de dar aula mesmo? Não é que eu gostava de dar aula, né? É que eu acho que é desafiador. Eu gosto de coisas que não sejam monótonas, né? Eu trabalhei muito tempo na empresa da minha família. E que, aliás, foi o que me deu condições de começar a dar aula, porque minhas disciplinas são profissionalizantes, né? Então, eu tenho que agradecer tudo que aconteceu até agora. E depois, com as aulas, é um desafio constante, né? Ainda mais agora que são semestrais, a cada 6 meses muda o ano, muda a coisa toda, né? Muda o conteúdo, muda Sim. as disciplinas. Ô, Liz, eu vou te chamar de Liz. Por favor, fique à vontade. Eu gostaria que você contasse um pouquinho do começo da sua trajetória, a gente ter uma noção, assim, como que foi escolher a carreira, a formação em administração, né? A gente conversa aqui com pessoas, às vezes, que estão pensando na carreira, na formação, né? Se vai para a área empresarial, como é que foi escolher administração? Então, acho que foi muito natural, porque como meu pai tinha uma empresa na área de comércio, prestação de serviços, né? Acho que é de família, né? Português e árabe tem essas coisas assim, né? Minha mãe é filha de árabe, meu pai era português. E aí essa coisa de lidar com gente sempre foi constante, né? Ter network, né? Meus pais sempre foram assim. Então, foi quase que natural ir para esse caminho. Depois que eu terminei, fui fazer economia porque era muito próximo de administração, né? Então, depois que eu fiz, eu fiquei trabalhando só na empresa, fazendo muitos cursos de desenvolvimento pessoal e tal. Que área que você trabalhava lá? Que área que você trabalhava? Também? Eu passei por todas as áreas, mas a última área que eu estava é na área técnica, onde eu gerenciava o departamento técnico, né, de prestação de serviços. Então, juntava o pessoal da almoxerifada. Que era a empresa? Comércio e prestação de serviços em teleinformática. Então, a gente instalava equipamentos telefônicos, tudo que tinha de congênere, né, que poderia ser associado a um telefone, a gente instalava câmeras de circuito fechado, alarmes, portões automáticos, porteiros, um monte de coisa. E aí, eu fiquei nessa área ali de gestão do departamento técnico junto com almoxerifado e compras, e que era uma área que eu sempre gostei muito, né? E foi excelente para mim, porque também me ajuda hoje, né, com o que eu faço dentro das disciplinas que eu trabalho, dentro do que eu vivencio nas faculdades, né? Daí você já pensava em ser professora? Não. Começou a criar essa ideia? Você trabalhou para o Sebrae também? Não. É que todo mundo achava que eu trabalhava para o Sebrae porque pela empresa a gente estava sempre com a associação comercial. E quando a Dona Yolanda, né, começou a tentar uma vaga, né, um pouco antes lá da Dona Yolanda Bassiti começar, né, a pleitear um cargo dentro da associação como presidente, né, a gente já tinha uma comissão de jovens empreendedores dentro da CIRP, que meu irmão meio que liderava junto com alguns outros amigos, e a gente fazia palestras com empresários de sucesso de Rio Preto, como o Valdemar de Oliveira Verde Júnior, que hoje já não está tão novo, mas na época ele era mais novo, o pai dele ainda estava vivo. Era jovem. Com o Antônio Cabreira Mano Filho, que era ministro da Agricultura na época, Antônio Mafuz, que na época tinha o Amafuz, entre outros, né, a própria Dona Yolanda. E eram 70, 90 jovens, né, filhos de donos de empresas. De empresários que aqui da estavam cidade. ansiando em crescer, querendo tentar assumir o negócio da família. E aí começa essa discussão lá dentro, a Dona Yolanda vai pro pleito lá junto com na Metala Tarraf na época e ganha.
E aí a gente entra dentro da associação comercial atuando em várias áreas, né? Então eu passei a ir para atuar no Sindicato Comércio Varejista. E através do Sindicato Comércio Varejista eu fui para o Conselho Municipal de Turismo representando o sindicato. E aí eu comecei a fazer parte do Contur. E veio o Contunor, que era um conselho, um consórcio da região dos Grandes Lagos, e a implantação da municipalização do turismo, descentralização do turismo, e o SEBRAE, que era o órgão que estava fazendo toda essa, que replicava essa metodologia. Na época o gerente era o Fernando Bonvino, e eu conheci praticamente a região inteira, 139 municípios, que tinham vocação turística ou não, mas que faziam parte daquilo. E aí, como eu estava sempre com o pessoal do SEBRAE, o pessoal achava que eu trabalhava no SEBRAE. Mas não, foi porque eu gostava daquilo, né? Era bem legal. E foi por conta disso que o meu professor, ex-professor da Unirp, o Dr. Edmond Gabriel, que é dono da Unilago, me chamou para dar aula no 4º ano da primeira turma de turismo da Unilago, dando aula de administração de empresas turísticas. Foi onde você começou? Foi onde eu comecei. Liz, e aí você já tinha feito essa pós-graduação? Não, eu comecei justamente porque em 98, quando eu assumi essas aulas, eu falei, gente, eu só sei treinar a gente. Eu não sei dar aula, né? Você já dava palestra? Não, treinamento para cliente, para o pessoal da área comercial, da área técnica. Dar aula para aluno é diferente, né? E eu fui fazer essa especialização para entender o que estava acontecendo comigo, né? E aí eu comecei ao mesmo tempo o mestrado na Federal de São Carlos em Engenharia de Produção, que também aliava administração e economia, e comecei. Aí depois veio a Dom Pedro, e depois a Unirp, e aí foi vindo. A Unorp, depois a FATEC. A Unorp, depois... Pega 2, 3, não, peraí. 2... Nossa, seja bem. Não vou nem fazer conta aqui. Desde 98 eu dou aula. 98. Hoje com a nossa convidada, Liseila Martingo. Liseila, seja muito bem-vinda. Eu vou pedir Alguns anos aí. Informação, eu sei que é E daí você já saiu da empresa e foi dedicar essa carreira acadêmica? Então, minha formação é acadêmica. em administração de empresas e em ciências econômicas. Também tenho uma especialização em metodologia didática no ensino superior e mestre em enfermagem. Agora estou tentando um doutorado em ciências da saúde. Você sempre gostou de dar aula mesmo? Não é que eu gostava de dar aula, né? É que eu acho que é desafiador. Eu gosto de coisas que não sejam monótonas, né? Eu trabalhei muito tempo na empresa da minha família, e que, aliás, foi o que me deu condições de começar a dar aula, porque minhas disciplinas são profissionalizantes, né? Então, eu tenho que agradecer tudo que aconteceu até agora. E depois, com as aulas, é um desafio constante, né? Ainda mais agora que são semestrais, a cada 6 meses muda o ano, muda a coisa. Liz, eu vou pedir para você continuar essa história sua, mas daqui a pouquinho nós vamos parar para um rápido intervalo e já voltamos. Hoje nós estamos com o curso de Inter-Relação Periodontia, Prótese Dentística, e os alunos já estão nos módulos clínicos e os alunos estão executando esse caso clínico de reconstrução dos 6 dentes anteriores, um caso estético. Como vocês vão ver nas imagens, é um procedimento bem bacana, bem moderno. E além desse procedimento, nós estamos fazendo também coroas e facetas em porcelana e procedimentos estéticos gengivais. Estamos de volta aqui com a nossa convidada de hoje, a Liz. Você estava falando para a gente, Liz, de quando você realmente fechou a empresa e aí foi se dedicar para a área acadêmica. Então, eu já me dedicava à área acadêmica. Não, exclusivamente, vamos dizer assim. Mas antes de fechar a empresa, né, em 2012, 2011, começa dentro do Centro Paula Souza Bom, antes disso, desculpa. O nosso diretor, né, tinha disciplinas de empreendedorismo e a gente conversando, ele me ofereceu a disciplina, a gente fez todo o trâmite legal lá, eu tinha mais pontuação que os outros, aí peguei a disciplina. E aí eu comecei a fazer um trabalho dentro da incubadora de empresas, isso em 2010, né, aqui em Rio Preto.
Até então não tinha nada Não, efetivamente sendo da feito. FATEC, dentro da incubadora, tinha já existia algumas coisas que estavam sendo feitas, que inclusive era pelo professor Rui Desani, que faleceu já. E aí ele fazia esse trabalho lá, mas não era, ele estava sozinho. Então aí a gente fez uma equipe para ir para lá. Então foi o Rui, eu e o Cortese, Antônio Cortese. A gente trabalhava dentro da incubadora. Era uma assessoria, uma consultoria que A era gente dada. fazia orientações para planos de negócio, fazia umas bancas e tal. E aí, em 2012, né, o Centro Paula Souza traz um professor da Flórida, da Universidade da Flórida, para dar um treinamento para os professores que tivessem interesse em empreendedorismo e inovação, onde ele ia passar várias ferramentas, né? E por uma semana. E aí eu falei, eu vou fazer esse negócio, né? Aí conversei com o Rui, porque o Rui já fazia parte desse pessoal que estava trazendo esse curso, e o Rui me indicou, com o Valdir me indicaram para fazer esse curso. Então eu e o Rui fomos para Praia Grande fazer esse curso durante uma semana lá com esse pessoal da Flórida. Foi bem legal e foi lá que a coisa começou. Então, em 2012, começa com esse treinamento. Em 2013, efetivamente foi indicada como agente de inovação local, né, dentro do Centro Paula Souza. Já tinha a Inova, que é a agência de inovação. Existia uma agência, a gente chamava de Agência Inova Paula Souza, que é um órgão de staff, não é um órgão de assessoria dentro do Centro Paula Souza. E aí, a partir disso, né, assume como diretor dessa agência o professor Oswaldo Massambani, né, que era da USP, e ele assume a agência e faz toda a estruturação da agência. Então, com a batuta do professor Oswaldo Massambani, a gente teve aí mais de 300 agentes, né, no estado, porque o Centro Paula Souza ele tem mais de 70 FATECs, e mais de 250 ETECs, que são as escolas técnicas, né? Inclusive aqui em Rio Preto a gente tem a Filadélfia. E aí a gente tem uma capilaridade muito grande no estado. Então, mais de 300, porque em cada unidade você tinha um agente local de inovação. E aí começa essa onda, né, do empreendedorismo, inovação. A gente tinha uma plataforma chamada Ideia Lab, onde todos os projetos eram inscritos ali, eram trabalhados ali. E toda a formação que nós, enquanto agentes, íamos tendo ao longo do tempo. Bom, tivemos outros diretores, tivemos várias reestruturações, e hoje, no estado de São Paulo, a gente tem 42 agentes de inovação que são divididos em polos, né? 15 polos que existem dentro do Centro Paula Souza. Eu sou agente de inovação responsável pelo polo de São José do Rio Preto, onde a gente tem 12 unidades do Centro Paula Souza. 3 FATECs, FATEC Catanduva, FATEC Rio Preto, FATEC Jales, e 9 unidades de ETEC, de escolas técnicas. Né, Cada uma tem um agente. Não, sou eu o agente responsável por todas elas. Então, todo o trabalho de fomento de empreendedorismo e inovação sou eu que faço. Desde Novo Horizonte até Santa Fé do Sul. Todas as iniciativas, aí eu quero que você fale um pouquinho dos eventos que são promovidos. Sim. Eu sei que você encabeça muita coisa em relação a isso. Então, e como a gente tem que ter essa articulação, né? Nós temos que entrar dentro da sociedade civil, ter um relacionamento melhor com os órgãos públicos, com o poder público e também com o setor educacional. Desde 2017, quando se criou o Conselho do Parque Tecnológico, as universidades públicas foram chamadas para participar e as privadas também. Mas as universidades públicas têm uma cadeira, cada uma, dentro do Conselho do Parque. Então, desde 2017, eu faço o suplente da direção da FATEC dentro do Conselho. Então, entre diretor e sai diretor, tô lá, vamos ver até quando. Mas... Então, eu deixo... O diretor muda, o suplente não muda. O suplente fica. E aí eu tô lá desde 2017. Em 2018, efetivamente, o parque então, entra em funcionamento, com as 2 incubadoras, com a incubadora tradicional que já existia há mais de 20 anos em Rio Preto, e a incubadora de base tecnológica que está dentro do Parque Tecnológico. E aí faço parte das comissões que avaliam os projetos que participam dos editais para entrarem no parque com incubação
nas várias modalidades que existe. E isso é um trabalho que, como agente de inovação, eu tenho que fazer, né? Então, aí com essa atuação, eu participo dos hubs de inovação que existem em Rio Preto, que são vários hubs, né? Conexco, por exemplo, é um dos mais novos, mas ele é um que congrega todos os setores da economia e ele tem o intuito de colaborar e conectar startups e o ecossistema de maneira geral. A gente está tentando mapear o ecossistema de São José do Rio Preto e região, principalmente quanto agora região metropolitana, mas a gente atua também nesse polo que eu também atuo, né? Que dentro do Centro Paula Souza. O Pólen é o hub na área educacional, né? Na área educacional, com a batuta lá do Daniel. Da CCLI. E aí tem também o Health Me Up, que é um programa de aceleração, que a gente tem 5 empresas de São José do Rio Preto que investem ali nas empresas que foram selecionadas. Inclusive está acontecendo o 3º ciclo, né? A inscrição para o 3º ciclo. Concluiu há pouco tempo o segundo ciclo. Né? E a gente tem também alguns hubs que estão dentro de empresas, né? Dentro da Shift existe a Unimed tem um hub de inovação, lá dentro do parque também. Agora está entrando um hub na área de cuidados com a morte, que é o Dead Care, né? Quem encabeça é o Jean Dyer, da Gold System. E nós temos os arranjos produtivos, que também dão condições da gente de melhoria, né, desse ecossistema em relação a determinados setores. O Parque Tecnológico tem 6 eixos que ele atende, né? Ele atende o agronegócio, biotecnologia, biomedicina, design, química fina e tecnologia da informação e comunicação. Esses 6 eixos, nós temos 3 arranjos produtivos locais, que são os APLs, né? Setores, né? Empresas desses setores que existem e que estão funcionando em Rio Preto. Aliás, acho que é a única cidade do Brasil que tem 3 3 APLs funcionando. O primeiro é o de joias, que entra no eixo de design. A gente tem de tecnologia que é a PET, com TI. De biotecnologia. E o de saúde e farma, que entra com biotecnologia e biomedicina, né? E agora a gente está aí numa fase com o pessoal da CAT, com o pessoal da Secretaria da Agricultura, com as cooperativas que tem aqui em Rio Preto, a Cooper Rio Preto, de hortifrutis, né? Tentando o reconhecimento ou de agricultura familiar ou de hortifruti. Então a gente tem uma movimentação bem grande em relação a isso. Eu vou pedir para você dar uma pausa aqui, nós vamos por um rápido intervalinho e já voltamos. O curso que eu pude ser formado aí, né, me ajudou praticamente 100% na minha carreira, né. Eu me preparei para solucionar qualquer problema que eu poderia encontrar pela frente, né. Então, hoje eu estou apto a exercer a função de engenheiro eletricista, graças à instituição aí que eu formei. Estamos de volta com a nossa convidada de hoje, a Lizeila. Li, você estava falando dos APLs que tem ali, né, vinculados às empresas do Parque Tecnológico. Então, no caso, a gente tem 3 APLs aqui em São José do Rio Preto, que é algo pouco comum aí nas regiões, pelo teu conhecimento como agente de inovação. Isso. Conta, pode falar. Não, pode falar. Eu queria que você contasse alguma experiência em relação a essas empresas que participam, né? Eu sei que vocês promovem bastante eventos ali, de hackathons, de ideação, de imersão, né? Tanto com esses empresários, quanto com estudantes, com os alunos, né, dos cursos ali ligados à tecnologia ou ligados à saúde, para você compartilhar algum evento desse, qual que é o resultado que vocês estão colhendo? Então, a gente, enquanto agente de inovação, além de fazer essa articulação com o ecossistema, né, então, também para esclarecer para as pessoas que estão ouvindo, o que é ecossistema? São as instituições e as empresas, né, os órgãos que existem como pessoa jurídica dentro do município ou da região.
Mas esses órgãos... Todo o sistema de inovação que você chama. Todo esse ecossistema de inovação e de empreendedorismo, ele é feito com empresas comuns, né, entre aspas, né? São as empresas. É todo esse universo que compõe o setor educacional, empresarial e público, tá? Como pessoas jurídicas. Só que dentro dessas pessoas jurídicas, a gente tem as comunidades, que é o que cola tudo isso, que são as pessoas, né? Então, eu, enquanto FATEC, enquanto Inova, você, enquanto Norte, e todas as outras, né? O pessoal do Conexco, da PET, da CIRP, do Sebrae, da Secretaria de Desenvolvimento, do Senai, do SESI. Parque Tecnológico. As pessoas que estão ali dentro que se movimentam em si, convergindo para um mesmo ponto, que é fomentar empreendedorismo, inovação, trazer mais emprego e renda para o município, né? Então, dando possibilidades para essas empresas se estabelecerem e crescer. Além disso, né, que a gente faz, enquanto agente de inovação, eu tenho também que promover algumas coisas dentro do Centro Paula Souza, que são os hackathons. Então, a gente tem uma metodologia específica para hackathon, que envolve os ideatons, que são para ideias. Os hackathons são maratonas de programação, mas que eles podem ter algumas modificações, que não necessariamente precisa desenvolver um código. E os ideatons são uma maratona de ideias. Dessas duas possibilidades, você tem... você pode sair dali empresas, né? Que se tornam do que vai se tornar se tornam um CNPJ lá na frente. E aí, além dos hackathons e dos ideatons, a gente tem uma academia que dá cursos para as unidades do Centro Paula Souza, como para as comunidades. Então, para a comunidade de maneira geral. Então, o fato de eu vir aqui dar uma palestra, o fato de eu ir na Unip dar uma palestra, ou promover esses hackathons e ideatons em conjunto com as outras universidades e com outras empresas, né? Então, você pediu exemplos, né? Em 2019, antes da pandemia, nós fizemos o primeiro hackathon da saúde de São José do Rio Preto. Eu, representando a FATEC e a Inova, Luciano Impastaro pelo Sebrae, na época era o Willy Góes, que era o gerente do Parque Tecnológico, e a doutora Suzana Lobo pela FAMERP. E nós fizemos um hackathon na área da saúde. Tivemos lá 8 equipes, né? Ficaram 3 dias lá dentro, e nós tivemos o apoio da Shift, da WDG, que foi vendida para a IBM, das companhias da CIA Técnica, do próprio Parque Tecnológico, da Prefeitura, de outras empresas que agora me fugiu os nomes, mas foram algumas outras empresas que nos ajudaram a montar tudo isso, porque não é tão simples você fazer um hackathon presencial. Tinha lá mais de 90 pessoas. Né? Esses participantes eram o quê? Público das universidades? FATEC, Unesp, comunidade de maneira geral, alguns da Unirp, da FAMERP. E a gente trouxe também mentores, que são mentores relacionados à área específica da saúde, mas também que eram de empresas, porque eles precisavam ter também a área de TI envolvida, a área de gestão, a área de marketing. Então, a gente tinha um pool de mentores bem grande. Então, foi muito legal. Dali, 2 projetos foram para dentro da FAMERP para poder ser validado, né? E entrou a pandemia. Aí a gente começou a fazer os hackathons online, usando plataformas gratuitas como a do Discord. E o primeiro que a gente fez foi chamado de Hackathrouble. E ficou 3 dias, 24 horas, a gente ficava dando manutenção de madrugada, mentoria de madrugada. E tinha gente até do exterior. Fizemos em parceria com a AWS, com a Mural e com... esqueci outro nome, outra plataforma. Foram várias plataformas juntas, né? E foram todas as unidades de FATEC e ETEC envolvidas. Nós tínhamos mais ou menos umas 700 pessoas dentro da plataforma. Quantos grupos formaram? Eu perdi, eu não tenho esse número, eu não me lembro agora. Mas põe aí uma média de 5 pessoas em cada grupo, você vai ver a quantidade de grupos que tinha. E mentores, que a gente tinha, são mentores voluntários do mercado, até você é mentora e avaliadora da Inova.
como vocês, a gente tem uma rede enorme do Brasil inteiro, então não necessariamente pessoas de São Paulo, mas do Brasil inteiro. Até por ser online também. Exato, que facilitou. Aí a gente teve vários outros hackathons e ideathons, todos online. E agora nós estamos retomando os híbridos. O último que nós fizemos online foi um que nós fizemos em nível nacional com o pessoal da saúde do Nordeste, do Centro-Oeste, do Sudeste e do Sul, onde a gente teve vários desafios, porque o foco era a segurança do paciente. E o último que nós fizemos agora foi em parceria com a Shift, que é uma empresa que desenvolve software para medicina diagnóstica, onde a gente fez híbrido. Tínhamos turmas presenciais e turmas online, porque foi aberto para o Brasil inteiro. Então, quem era de Rio Preto, região que queria vir, ficava dentro da própria Shift, e o resto tinha um pessoal de Espírito Santo, Rio de Janeiro, e tinha gente de qualquer lugar, também online. Liz, fala só um pouquinho, a gente está caminhando aqui para o final do programa. Eu acho que é muito fantástico tudo isso que você promove, ajuda a promover e participa aqui, né? Faz muita diferença para o nosso município. Em todas essas instituições que você participa, eu queria até te perguntar mais coisas a respeito da Liz entrando aí na área da saúde, mas infelizmente a gente não tem muito tempo. Vai ficar para uma próxima, de repente você vem tomar outro café aqui com a gente. Tá bom, Para a gente poder fechar assim, você comentar assim, como é que você vê a profissional Lizeila, né, que vem ali da estrutura de empresa familiar, que a gente sabe que é algo comum na nossa região, né, no Brasil como um todo, as empresas elas vêm de base familiar, a grande maioria, e indo para essa área de empreendedorismo, indo para eu olho para assim, a Lizeila para mim tem tudo a ver com empreendedorismo e com inovação, né? Como é que você pode transmitir uma mensagem para as pessoas que estão assistindo em relação como que uma pessoa pode atuar nessa área de inovação hoje? Uma das, acho que a mensagem principal é: não perca as oportunidades. Eu acho que essa é a mensagem principal. A gente vê dentro da sala de aula hoje muitos alunos que são muito apáticos, e o desafio da gente é estimular esses alunos a eles saírem da condição que eles estão. Aqueles que não são assim, eles se destacam, né? O emprego não é mais uma coisa tão certa de agora em diante, né? Ainda mais... De algum tempo para cá, né? De alguns anos para cá. E ainda mais a gente falando aí de tecnologia, onde a gente estava lendo ontem com meu filho a questão do próprio sistema, a própria inteligência artificial fazer a programação. Então, o programador, onde é que ele entra aí, né? Então, por exemplo, nós temos análise e desenvolvimento de sistemas, temos informática para negócio e agronegócio na FATEC, tá? Esses cursos, né, no GTI, eles não vão dar a formação única e exclusivamente para o cara sentar lá e ficar programando, porque não é só isso, né? É muito mais do que isso. Até porque a máquina vai fazer. A máquina pode fazer tudo que é repetível, né? Tudo que é rotineiro, né? Ela vai fazer. Mas a gente precisa mais do que isso. A gente precisa de uma formação em gestão, precisa de uma formação em marketing, precisa de visão, né? E essa visão, ela vem do tanto que a pessoa se dedica a essas informações, né? Então, o aluno precisa começar a olhar realmente o que a gente fala dentro de sala de aula, que a gente tem que ter visão sistêmica, realmente olhar isso. Porque os negócios, eles não acontecem fragmentados, eles acontecem correlacionados, né, com tudo. Então, se bater uma asa de borboleta ali, pode dar uma tsunami aqui, né? Aqueles filmes doidos, efeito borboleta. Mas isso é para a gente entender que as coisas são correlacionadas. Então, os alunos, quando a gente estimula, não perca a oportunidade de participar, né? Eu vejo até dentro de casa com meu próprio filho. Às vezes eu falo alguma coisa e ele fica assim. Mas acho que a mensagem principal é essa. Aproveitem as oportunidades. Invista em você mesmo. Liz, vou te agradecer imensamente. Fico muito feliz de ter você aqui. Agradeço quem está acompanhando o nosso programa. Esse programa é uma produção do Núcleo de Comunicação da Unipós do Norte e é divulgado nos nossos canais e também no canal 7 da NET, a TV Rio Preto. Obrigada pela companhia. Até a próxima.